aí, galera. Tudo bom com todos? Espero que esteja todo mundo bem por aí. Segundona, que tá bom, tá friozinho, tá bonzão. Pessoal, hoje a nossa live vai ser um assunto que importante para muita gente. Muita gente tem a síndrome do intestino irritável e nem sabe, né? Passa a vida inteira achando que esses desconfortos todos são normais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu já até falei uma vez em algum posts meus da vida aí, mas acho que vale a gente falar numa live, que é um assunto tão importante e muita gente tem e não sabe, como eu acabei de falar, né? Então, o que vem a ser a síndrome do intestino irritável, né? Pra vocês entenderem, na verdade, é um problema de motilidade e de hipersensibilidade intestinal. Então, o que isso quer dizer, né? Motilidade é o movimento da sua peristalse. Como é que é isso, né? Você tem uma peristalse a favor, né? Aquela, quando o quimo sai do estômago, ele anda no intestino e ele sai direitinho. Né? Como é que é essa peristalse? Tem muita gente que tem uma peristalse mais lenta, uma que tem muito rápida. Peristalse muito rápida, a pessoa tem diarreia. Muito lenta, a pessoa tem constipação. Hipersensibilidade, que a gente pode falar do intestino, é o quê? Uma mucosa intestinal debilitada. Mas a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, só para vocês entenderem que essa seria o mecanismo de ação, né? Pra gente entender o que seria a doença em si. E quais são os sintomas da doença? Para vocês começarem a se encontrar aí, para ver se de fato tem a ver com você, né? Uns clássicos sintomas da síndrome do intestino irritável é distensão abdominal e gases. E as consequências disso é o quê? Diarreia ou constipação. Então a gente tem casos dos dois tipos. E tem os dois tipos da mesma pessoa. Tem momentos que a pessoa tá com diarreia, tem momentos que ela tá constipada ou não. Ou tem pessoas que têm diarreia constante, que vive constipada. O clássico, as pessoas estão muito mais constipadas, mas não é nem vencer diarreia. É aquela pessoa que, vamos lá, comeu, na hora do almoço, tá comendo, ela tem que levantar da mesa pra ir ao banheiro. Ela não aguenta nem esperar terminar de comer. Então isso também é um sinal, tá? A pessoa tá na mesa comendo, ela precisa levantar pra ir ao banheiro. É bem típico da síndrome do intestino irritável. Ou aquelas pessoas que ficam um tempão sem ir no banheiro, né? E o que a gente mais vê das pessoas hoje em dia é esse desconforto surreal, que é essa distensão abdominal. Não é nem gases, pessoal, eu diria até distensão abdominal, porque é pior, né? Os gases ficam lá, a gente não consegue soltar, e a gente fica com aquela barriga de 2, 3 meses. Quem vive isso sabe bem do que eu tô falando. Eu vivi isso durante muito tempo da minha vida e foi um dos maiores motivos que eu quis virar nutricionista, foi por causa disso. Que eu queria entender o que causava tudo isso e por que eu tinha isso. Porque eu fui uma pessoa, quando eu conto a minha história, eu fui uma pessoa que sofri muito com distensão abdominal, né? Eu tinha distensão abdominais homéricas. E acabavam com as minhas festas, minha vida social, né? Era um inferno isso. E eu vivi com isso durante muito tempo. E eu sei que muita gente vive com isso. E não tem muita cura, não é uma coisa que você vai curar pra sempre, mas você tem como minimizar isso e tem que sempre ficar de olho nos alimentos que podem te causar isso, né? Vou falar um pouco mais das dores, do que causa, mas só pra gente entender, pessoal, que tem como minimizar, tá? E é um processo que requer muita atenção da gente. Não é fácil, mas é possível. Eu fiquei durante alguns anos sem comer vários alimentos para poder melhorar isso. E hoje eu tô muito melhor. Mas se eu vacilo, eu tenho distensão abdominal. Mas, beleza. Pessoal, e o que pode causar essa síndrome do intestino irritável, tá? Você não nasce com ela. Então você pode causar ela ao longo da sua vida. Você pode ter ela mais pra frente. Você pode ter ela mais velha. Então isso vai depender muito do seu estilo de vida, né? Dos seus hábitos de vida, dos seus hábitos alimentares principalmente, né? E pessoas que tomaram muito remédio, muito medicamento, já começa daí, né? Pode ter problema. Pessoas que tomaram, pessoas que têm uma desbiose braba, né? Que é o quê? Excesso de bactérias patogênicas também pode causar síndrome do intestino irritável. Uma péssima alimentação, né? Uma alimentação rica em carboidratos refinados, cheia de xenobióticos também pode causar isso. Uma alimentação totalmente desregrada, a pessoa não tem horário pra nada, ela come cada dia num horário, cada hora, né? Também pode causar isso. Ou as pessoas que ficam muito tempo sem comer também, assim, né? Aquela clássica, aquela alimentação totalmente desregrada. O que mais que eu anotei aqui? Uma outra coisa que pode causar muito a síndrome também é o estresse. Então, aquelas pessoas que vivem estressadas, por exemplo, pode causar aí a síndrome. Uma outra coisa que ninguém dá bola, né?
verme parasita. Então as pessoas acham que elas não têm. Acho que elas não têm. Gente, todo mundo tem verme. Todo mundo, literalmente. E é surreal. É surreal. Existe, é possível e todo mundo tem. Então, é uma coisa que ninguém acha, né? Às vezes eu pergunto pro paciente, ele tá com uma barriga de samba, do crioulo doido, e ele não toma vermífugo, sei lá, há uns 10 anos. Pode ser verme. Então, né, pessoas que não cuidam, não tomam vermífugo eventualmente, anualmente tal, que tá com excesso de verme também pode causar uma síndrome. O que mais que eu tinha anotado aqui? Alcoolismo, então aquelas pessoas que bebem descontroladamente também podem causar síndrome, e cândida também, né? Esse fungo é super oportunista, ele pode sim causar a síndrome do intestino irritável. E uma coisa interessante para vocês entenderem, pessoal, o que acontece? Quando a gente está com a síndrome do intestino irritável, é como se o nosso corpo estivesse em constante alerta. Então, é uma inflamação crônica que está rolando ali. E é por isso que a gente tem que tratar essa inflamação. E essa inflamação crônica, vamos dizer, como é que seria... O que é explicar uma inflamação crônica para vocês, para vocês entenderem bem na prática, daquele jeito que eu gosto de explicar para vocês, bem fácil. É como se como se tivesse moléculas irritando o nosso corpo diariamente. Através de uma alimentação, obviamente, né? Essas moléculas, elas vêm através dos alimentos. Então, é como se tivesse alguma coisa irritando o nosso corpo constantemente. Isso é uma inflamação crônica. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei pra vocês. Bom, então vamos lá. E quais são os sintomas? Os sintomas são bem típicos que eu acabei de falar. Muita distensão abdominal, muitos gases, aquele cocô que é difícil de evacuação, aquele cocô cabritinho. Uma das coisas que também podem ser também músculo rígido ao acordar, dores articulares, isso também pode ser da síndrome. E pessoal, uma coisa interessante pra gente entender, que aí entra um pouco da parte do leaky gut, né, que é hipermeabilidade intestinal. O que acontece, né? A síndrome e a hipermeabilidade, elas estão muito parecidas. O que é, né? O que vem a ser? Vamos lá. Conforme de tudo isso que eu venho falando, né? Excesso de medicamentos, estresse crônico, verme, parasitas, cândida, uma alimentação desregrada, a gente vai causando uma coisa chamada leaky gut, que isso também é uma das coisas que causa muita distensão abdominal e gases. Que é o quê? Imagina, né? A gente tem a parede do intestino. Então, a gente tem a parede do intestino toda revestida. E isso é a maior proteção que a gente tem. É uma baita proteção, que é cheia de muco também para proteger. Proteger o quê? Os alimentos que estão vindo de fora. Porque, gente, um dos maiores invasores do nosso corpo são os alimentos que a gente coloca para dentro. Imagina, a gente está comendo um negócio que está vindo de fora. Então isso é um maior invasor, é um invasor mega blaster que a gente põe todo dia no nosso corpício, a comida. E aí a gente tem essas barreiras dentro do intestino que elas ficam filtrando o que entra e o que sai. Então isso é muito importante, essa barreira ela tem que estar intacta. Só que acontece que muita gente não tem essa barreira intacta. Então as paredes que são presas pelas tie junctions, a gente fala isso em português também, tie junctions, que são essas tie junctions, que são a junção da barreira, elas começam a ficar fracas. Aí a gente começa a abrir a barreira. Então a barreira, em vez de ficar aqui, ela fica aqui. Aí vai. Aí vão passar essas moléculas todas. Essas moléculas todas que não são digeridas no nosso estômago, no intestino delgado, no nosso intestino delgado, elas vão para o intestino grosso. E aí causam essa pandemia, essa pandemônio, né? No nosso intestino. O que acontece, né? O que vem a ser isso que está acontecendo? O que a gente não consegue... O intestino delgado, ele vai fazer a digestão, absorção e vai jogar pro intestino grosso algumas coisas. O que não é digerido aqui, passa para lá. E aí começa o inferno, porque as bactérias que estão no nosso cólon, a gente tem zilhões de bactérias no nosso cólon intestinal, começam a fermentar essa comida. E aí causa distensão abdominal e gases. Então, qual é o mecanismo de ação? Essa comida do estômago que passou para o intestino, não foi digerida nem absorvida, ela vai para o intestino grosso e ela é fermentada lá. E a maioria das vezes são carboidratos de cadeia curta, que fermentam pra caceta, é o que a gente vai falar agora. Que são os alimentos do FODMAP. FODMAP
É uma descrição para exatamente o que é fermentação, oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo e polióis. É isso. Oligosacarídeo, quem são? Cebola, alho, grão de bico. Disacarídeo, lactose. Monossacarídeo, esqueci. Quais são os monossacarídeos mesmo? Caceta. Frutose. A frutose. Então tem muita gente que tem aí, come algumas frutas, né? Se sente mal. O mel também entra aqui. E os polióis quem são? Os adoçantes que vocês adoram. Xilitol, matitol, eritritol. Polidestrose também é poliol. Então são alimentos que a gente come sempre. Os oligosacarídeos estão os feijões, o grão de bico. O vegano, então, ó, se estrepa. Por isso que as pessoas têm muita distensão abdominal com esses caras. Alho e cebola, você sabia? Que às vezes é o problema, é o alho e a cebola que é cozinhado todo dia com a sua comida. Porque o brasileiro come muita cebola e alho. Muita, né? É a nossa base, do nosso tempero. Então, às vezes a pessoa vive com distensão abdominal por causa do alhinho que vai no almoço e no jantar dela diariamente, cozido no feijão e no arrozinho. Então, pessoal, são vários alimentos legais que fazem mal pra gente. E é esse o problema da questão, né? Às vezes a gente tá com uma alimentação super legal, mas continua com esse desconforto. Um dos motivos que eu parei de virar vegetariana foi também não só pelo fato da falta de energia, né? Até falei na live ontem que comentaram, eu tô com tudo em dia, vitamina D, B12 e tal, e mesmo assim sinto fraca. Claro, né? Normal, a proteína dá muita energia. Então, um dos maiores motivos que eu voltei a comer, além da falta de energia que eu tava sentindo, é porque eu não aguentava mais ter que comer no almoço e no jantar 2 conchas de feijão ou de grão de bico e ficar assim, com esse desconforto todo. Que é a proteína, né? A proteína do reino vegetal. Então, se você não come esses caras, você vai ficar com déficit, e aí, ou se come, fica com distensão. Então, de acabar a festinha, né? Eu falo muito isso. Se você tem um jantar à noite e come no almoço um prato de feijão ou de grão de bico, vai acabar com o seu jantar à noite. Aquela coisa, vai dar distensão abdominal. E às vezes a pessoa não associa que o que tá dando distensão abdominal dela à noite foi o almoço dela. Ela acha que foi alguma coisa, ela acha que foi azeitona que ela comeu no jantar. Não, bem, foi o feijão que você comeu no seu almoço. Ou foi a cebola que você comeu. Ou foi o alho que tava lá embutido. Tem zilhões de outros alimentos aqui, que eu não sei de cor a lista toda, mas tem um monte. Que tá incluso, que inclusive é o que vai fazer parte do meu protocolo FODMAP, que a galera que tá na minha comunidade vai participar, e eu vou lançar ele em breve também. Vai lançar para as outras pessoas que quiserem fazer. O que acontece? Tem que tirar um monte de alimento. Um monte de alimento saudável, para você de fato minimizar toda essa inflamação e poder ter uma melhora de vida. Eu tô com vários pacientes assim, vários. Semana retrasada e a passada eu peguei e tive que tirar um monte de coisa das receitas do plano alimentar. E é um transtorno, porque às vezes passa alguma coisa, por isso que eu preciso fazer um protocolo de verdade para poder deixar tudo em dia com as receitas certas do FODMAP, né? Que aí não vai um monte de tempero, vai ter que usar um monte de especiaria, não vai poder usar cebola, alho. O alho poró que eu usei durante muitos anos, ele me ajudou muito, porque o alho poró é menos indigesto, porém ele também causa fermentação em algumas pessoas. Eu preciso até perguntar para a última paciente que eu falei, para ela trocar pelo alho poró, não sei como é que ela tá indo. Vou perguntar, não sei se a Carol tá aqui, acho que não. Vou perguntar se ela tá tolerando o alho poró, porque às vezes nem alho poró. E aí vai ter que cozinhar com especiarias mesmo, né? As especiarias que não tem esses carboidratos que fermentam pra caramba. E pessoal, eu vejo muita gente com isso. Muita gente com isso, as pessoas nem sabem. Então, se for o seu caso, se você vive com isso, você vai ter que tirar alguns elementos da sua alimentação. Vai ter, com certeza. Vai ser importante você passar por um protocolo. Porque eu fiquei 4 anos no protocolo para melhorar de vida. 4 anos, tem noção? Pra hoje comer cebola igual maçã. Hoje eu como cebola igual maçã e tá tudo bem. Então quando você minimiza isso, você consegue melhorar o quadro.
Então hoje a minha vida mudou muito, né? Não tem nem comparação do que eu vivia antigamente. Mas vacilou, minha barriga vem parar aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso. Várias vezes isso acontece. Episódios assim. Porque não tem jeito. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais. Eu venho do histórico, né? Eu nunca mamei no peito, eu vim de uma mamadeira de leite a vida inteira, então eu vim de fórmula. Então é clássico que eu vou ter isso pro resto da vida. Não tem como consertar uma coisa que nasceu assim. Então o que eu tenho que fazer é ficar de olho, né? Tá sempre minimizando, sempre cuidando, sempre tratando de uma alimentação anti-inflamatória sempre, né? Tomando cuidado com alguns alimentos. Algumas frutas, eventualmente, quando eu como, podem me causar isso. Por quê? Porque não deixa de ser um monossacarídeo, a frutose zona. Tem muita gente que tem muito problema com fruta e não sabe, né? Come fruta e pá! Distende pra caramba. Principalmente algumas frutas, a maçã, por exemplo. Maçã, ela tá dentro do quadro das frutas que fermentam. O damasco, já percebeu? Come um damasquinho seco pra tu ver o que vai acontecer contigo. Pum! Aquela distensão na mesma hora. Damasco é clássico, cara, como ele dá gases. Então, várias frutas que estão no jogo aí. Então, às vezes a pessoa, não, tô na frutinha, tá tudo bem. Cara, não. Tá comendo maçã todo dia? Vai dar merda isso aí. Vai ficar com distensão abdominal. E uma coisa importante vocês entenderem é o que? O load, né, que a gente fala, que é o que? A quantidade. Quantidade também faz a diferença. Então, dependendo da quantidade que você está comendo, que eu falo muito isso também pro paciente, se ele vem comendo na segunda, na terça, na quarta, o grão de bico, ele fez uma receita de grão de bico, ele tá comendo segunda, terça, quarta, na quinta-feira ele não vai conseguir nem andar de tanta extensão, porque tá vindo ao longo do dia, então ele tá fazendo... O que é load em português? É que eu leio vários livros em inglês, pessoal. Minhas fontes são muito em inglês. Eu estudo muito inglês porque eu gosto muito das fontes lá de fora, dos médicos lá de fora, dos artigos, né? Artigo científico é tudo em inglês. Então, às vezes, eu não sei traduzir as palavras em português. Load é carrego, né? Carregar, né? Tá loading, carregando. Então, você vem carregando isso ao longo de um tempo. Então, também isso faz muita diferença. Porque às vezes você comeu um pouquinho agora, tá tudo bem. Você consegue... O nosso corpo é inteligente, ele consegue se livrar disso, né? Agora, se você come com uma quantidade muito grande, vai causar mais desconforto. Então, pessoal, é simples assim. É simples assim, não tem muito o que ficar falando aqui. É simples assim a síndrome do intestino irritável. É isso. É isso. Então, o que você pode fazer para melhorar? Tirar os alimentos que causam esse desconforto. É a única coisa que vai fazer você ficar sem esse conforto. Eu fiquei um tempão sem comer feijão preto, um tempão sem comer grão de bico. Eu comi o feijãozinho moyashi, que é aquele verdinho, que causa bem menos distensão. Ele é ótimo, aquele feijão. Faz tempo que eu não encontro ele. Facinho de cozinhar. O azuki, então, nem pensar. Não tem pão sem o azuki. Que mais? Grão de bico, então, vixe Maria, hein? Vixe Maria, é um dos piores que tem. Principalmente enlatado, nem pensar, né? Pelo amor de Deus. Eu tô falando isso porque nos Estados Unidos as pessoas comem muito enlatado, né? Eu tenho vários pacientes que moram lá e às vezes eles comem o grão de bico de lata de lá, né? Que tem uns que são super ultra blaster, organic e tal, todos fancy, a gente acaba se atraindo por aquilo que é mais fácil. E esses, então, são os piores, porque será que esse grão de bico ficou hidratado na água? Eu duvido, porque a gente tem que deixar as leguminosas de molho na água, né? Sempre, sempre. Mesmo assim, não adianta nada. Para quem tá com a síndrome, tem que tirar de qualquer jeito. Então, deixando ele na água ainda dá, imagina se não deixar, Deus o livre, né? Aí que o bicho pega mesmo. O grão de bico para algumas pessoas tem que tirar casca sempre. Eu vejo muito isso. Quando eu como grão de bico sem casca, é outra pegada. Nossa, eu fico bem melhor. Come o grão de bico com casca, então, senhor. E o hummus aqui, já que estão falando, tira a casca dele que vai melhorar. Tem que tirar a casca do hummus, do grão de bico para fazer hummus. Melhora muito. Mas é isso, tem que passar por um protocolo. Eu vou fazer esse protocolo, então vou anunciar muito em breve. Para quem quiser participar, vou fazer junto esse protocolo, então vai ser bem legal. Quem já fez meus programas detox vai ser bem parecido. Tem lá tudo bonitinho, né? Mas isso não vem ao caso, não tô querendo vender isso aqui agora não. É pra gente falar dele. Então vai ter que fazer faz um protocolo, né? E aí
melhora muito, gente. E aí você vai introduzindo aos pouquinhos isso na sua alimentação, né? Lembrando, pessoal, que alguns alimentos, pelo excesso de fibras, também vão causar isso, tá? Tipo, a batata doce, por exemplo, para algumas pessoas é uma vilã. Então se liga também, né? As pessoas às vezes querem ficar só comendo batata doce, pode comer inglesa, que tem menos fibra. Então, né, tudo que tem muita fibra vai causar isso. Porque o que acontece, né? E quem tem osmose, quem tem diarreia, acontece ao contrário. Aí o que acontece com a motilidade, né? Para quem tem constipação, essa motilidade é devagar. Então a pessoa não consegue liberar o quimo rápido. Então fica tudo travado. E aí, consequentemente, dessa constipação, que aí vai criando pedra, 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 não sai por nada desse mundo. E quem tem diarreia é uma diarreia osmótica. O estômago solta muito pro intestino delgado. O intestino delgado, né? Na verdade é uma osmose direta. O estômago solta pro intestino delgado, que o delgado vai pro cólon e solta aquela descarga de fezes, que é a diarreia. Então a gente tem esses dois lados. E quem tem diarreia, pessoal, causa má absorção de nutrientes. Eu estava inclusive com uma paciente a semana passada com a síndrome que tem quadros mais de diarreia e tá com queda de cabelo. Total pode ser isso, gente. Eu falo, não absorve nutriente, porque quando você tem diarreia, você não tá absorvendo nutriente. Quando o seu cocô é muito mole, significa que não tá absorvendo ali. Por quê? Porque tá passando batido. Então a gente precisa dessa absorção. Então às vezes o pessoal começa a queda de cabelo por causa disso. Aí a pessoa acha que ela tá com queda de cabelo porque ela não tá comendo alguns alimentos. Ela come, só que ela não absorve. E às vezes foi o que eu até falei pra ela. Eu falei, eu não vou montar um polivitamínico agora, porque não vai adiantar nada, você não vai absorver. A gente precisa curar isso primeiro. Então eu tirei algumas fibras da alimentação dela, no caso, pra ver se melhora. Porque ela não tem dor, ela não tem distensão abdominal, ela não tem cólica, ela não tem nada. O que ela tem é essa osmose com mais frequência. Então, vamos tentar. Eu falei, vamos minimizar isso, tirar um pouco essas fibras, essa salada não vai entrar todo dia, pra gente melhorar isso, porque ela já percebeu, quando ela tira as fibras, ela consegue fazer um cocô melhor. Pra ela poder absorver os nutrientes. Porque essa queda de cabelo dela pode ser falta de absorção. Mesmo ela comendo, tendo uma alimentação saudável. Então isso é importante também, pessoal, a gente observar. Porque às vezes a pessoa tá aí com déficit de absorção de nutrientes, porque ela não consegue absorver de fato. Ela não vai absorver, que é o que acontece com o celíaco. A gente tem, até legal pra vocês entenderem, olha que interessante, é muito interessante. Essa parte é a que eu mais gosto da nutrição, né? É entender dentro, né? Foi por isso que eu fui estudar nutrição. Eu gosto de entender o que acontece dentro da gente, né? É um pouco bioquímica, que é essa parte toda da biologia humana, né? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Eu perdi o link que eu ia falar, tava falando. De absorção. O nosso intestino. Então, o nosso intestino ele é enorme. E ele dentro dele tem umas vilosidades, olha que incrível. E essas vilosidades é justamente para ter essa absorção. Então, os vilos da parede do intestino, né, do próprio intestino, eles são para ter essa absorção. Então, o alimento cai ali, ele tem mais adesão de contato. Aí eu consigo ter melhor absorção. Quem tem doença celíaca não tem essas velocidades. Claro, se estiver comendo glúten, né? Se estiver tratado, vai ter. E aí, o que acontece? A parede fica lisa. Não absorve nada. A pessoa come comida, ela não absorve os nutrientes. Por isso que ela tem excesso de diarreia. Celíaco tem muito diarreia, né? Ou constipação. Mas a diarreia é clássica, bem clássica. O sintoma clássico do celíaco é a diarreia. Só que as pessoas estão tão cheias de coisa além do celíaco que elas ficam constipadas, né? Uma loucura isso. Então não absorve. Então isso acontece muito na síndrome também. A pessoa não está absorvendo os nutrientes. Então, pessoal, é uma coisa séria, tá? Porém, é uma coisa que ela não tem... Não é uma doença que vai causar uma outra doença. Por exemplo, vamos lá. O excesso de açúcar vai causar uma diabetes, uma coisa muito mais séria. Né? Então, engordar muito vai causar uma obesidade, que é uma coisa muito mais séria. Não, a síndrome não causa isso. Por isso que as pessoas acabam passando a vida inteira com isso e não sabem. Porque não é que ela tem um negócio aqui pontual que vai causar alguma outra coisa, que ela descobriu, aí ela levou... Não tem. Sacou? A gente não consegue fazer... Não tem essa ligação. Por isso que as pessoas não sabem. Então, por um lado, tá tudo bem, porque não vai te matar, não é uma coisa que vai te causar uma morte. Porém, pessoal, dói pra caramba, né? Quem vive isso sabe bem o que é. O inferno na terra. Deus me livre, cara. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu mostrei a barriga pra minha mãe. Eu era novinha. Sei lá, vai ter uns 23 anos, porque as pessoas começam a achar que é você o problema. Ai, lá vem aquela chata. Tudo ela não pode.
tudo não sei o quê. E eu era um pouco assim, porque eu me morria de dor. Então minha mãe às vezes falava, Fabiana, para com esse dramalhão. Isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça. Aí um dia eu mostrei minha barriga pra ela. Eu falei, então olha aqui. Menina, ela tomou um susto. Ela falou, filha de Deus, o que que é isso? Eu falei, é isso que a senhora fala que é um dramalhão. Era uma barriga enorme, parecia que eu tava 2 meses de gravidez. E eu lembro que só passa na hora de dormir. Ai, gente, um inferno. Só dormindo passava. Imagina. Então só no dia seguinte, né? Ai, pô, tá lá com o negócio, como é que faz pra passar? Não passa o negócio. Então, eu ia dormir. Eu dormia mal, acordava melhor, já ia soltar pum a noite inteira, né? E aí acordava melhor, mas assim, surreal, sabe? É super É um negócio horroroso, na verdade. Quem sabe, quem tem isso, sabe do que eu tô falando. Tem meia hora aqui pra gente responder as perguntas de vocês. Acho que eu falei tudo que eu precisava. Falei. Falei tudo que eu precisava. E é isso, pessoal. É isso. Brabeira. O negócio é grave. Tá louco. Vamos lá. Lulu, você tá aqui, Lulu. Você voltou? Você tá morando ainda na Dinamarca ou você voltou pro Brasil? Eu me sentindo pra Dinamarca. Ou na Suécia, não lembro. Estocolmo, não lembro onde você tava. Ai, menina, eu vi uma série de Estocolmo. Fiquei horrorizada a quantidade de... Bom, vou falar isso aqui porque tem nada a ver, mexer com religião aqui. Tem dúvida, gente? Vocês estão bem de dúvida? 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 Dúvida, dúvida? Tem dúvida não. Pode mandar as dúvidas de você. A Beth, tenho me alimentado melhor depois de seguir você, mas tenho tido muitos gases. Então às vezes é as leguminosas, né? As vilões. A soja, então, vixe Maria, ela causa muito desconforto. E aí uma coisa, pessoal, é importante a gente falar que é o seguinte, alguns alimentos vão ser mais toleráveis para uma pessoa, nem todos os alimentos do FODMAP causam esse desconforto para todo mundo. Então tem gente que vai tolerar super bem, por exemplo, como eu falei, o alho poró, mas tem outras que não vão tolerar. Então é importante a gente observar também isso, né? Putz, temperou com alho poró, né? Que eu fiquei praticamente 4 anos só comendo alho poró. Tirei a cebola e o alho da minha alimentação e foi onde eu melhorei pra caramba. Então, pra mim o alho poró fazia super bem, né? Então, é importante ver o grau aí dessa síndrome, como é que tá a síndrome dessa pessoa, porque dependendo de como for, ela consegue tolerar alguns alimentos. Eu tô com uma paciente também que ela tá tolerando grão de bico. Falei, ufa, até que enfim porque, pô, tirar todas as leguminosas é sacanagem, mas o grão de bico eu tenho tanta receita incrível. Aí ela tá tolerando legal o grão de bico. Então é importante a gente ver isso também, porque às vezes alguns alimentos, por exemplo, a lentilha pra mim, ela não me faz nada mal. A lentilha pra mim é maravilhosa, mas pra muitas pessoas vai causar. A lentilha, inclusive, tá nos alimentos do FODMAP. Então é importante observar isso, né? Alguns alimentos vão ser ok, outros não. Vamos ver aqui. Bom dia, Fabi. Eu tenho distensão abdominal e é horrível, mas hoje sei o que não posso comer para não correr isso. Perfeito, né? Então a gente vai se conhecendo pra ver o que é. Às vezes também, pessoal, uma coisa importante aqui é o seguinte: às vezes a pessoa tem alergia àquele alimento. Tem nada a ver com síndrome do intestino irritável. Nada a ver. Ela tem alergia e ela vai ter isso classicamente. Não tem jeito. Tá? Então, observar isso também. Uma outra coisa assim, o alho, ele faz parte do FODMAP, mas ele também pode causar alergia alimentar. Então, algumas pessoas têm alergia ao alho, que não tem nada a ver com o FODMAP. Ela não pode comer só o alho. E aí tá tudo bem, ela descobriu isso. Né? Outras pessoas são com a cebola. São indigestas com a cebola, não tem nada a ver com o FODMAP. É a cebola, então é isso que é importante observar também, tá, pessoal? Pra gente não começar a tirar grupos alimentares que são super importantes e são desnecessários serem tirados. Porque se de fato você não precisar, pô, é um alívio. Porque, gente, é um monte de alimento que tem que tirar da nossa alimentação e são alimentos saudáveis, tá? Isso que é o problema. Às vezes, pô, que saco, quero comer uma coisa super saudável e não pode, né? Um exemplo clássico, a própria maçã. Que é um alimento maravilhoso, faz parte da vida de muita gente, principalmente por ser uma fruta prática. Só que muita gente também não pode comer porque tem uma certa alergia à maçã. Então, é importante observar isso. E lembrando, pessoal, a alergia alimentar, ela vem da proteína do alimento.
tá? Intolerância a gente tem a lactose, o carboidrato dos alimentos. Alergia está relacionada à proteína que mexe com o sistema imunológico. A intolerância ela não mexe com nada do nosso sistema imunológico. Bem melhor. Alergia não. Alergia é pior. Porque a alergia vai mexer com o nosso sistema imunológico, vai deixar os nossos soldados de plantão o tempo inteiro com uma inflamação crônica. E aí o bicho pega. Aí de fato não é legal. Então, por isso que é importante entender. É alergia alimentar ou é uma síndrome do intestino irritável? Porque a alergia vai ser um alimento ou outro. Tem gente que tem alergia à manga. A proteína, a molécula proteica da manga, que é pouca, né? Porque a manga é entupida de frutose. Mas né, o alho idem, tem a parte proteica do alho que vai causar essa alergia alimentar na pessoa. A cebola, tudo tem uma parte proteica. O alimento sempre vai ter uma parte proteica, tá? Uns com muito mais quantidade, outros com menos. Tipo a carne, por exemplo, é proteína pura. Não tem nada de carboidrato, por exemplo. Mas todos os carboidratos têm um quê de proteína neles. Então, todos os alimentos do reino vegetal têm sim proteína. Em pouca quantidade, obviamente, mas tem. Então, é isso que vai causar essa fração de proteína da molécula do alimento que vai causar alergia alimentar. Tá? Só pra vocês entenderem isso, porque muita gente fala errado, eu tenho alergia à lactose. Não tem nada de alergia à lactose, é carboidrato, que você tem uma intolerância a ele. Alergia você tem alimentos da proteína do alimento. Por isso que o leite é muito alergênico para muita gente, que é a caseína. O problema do leite, coitada dessa lactose. Coitada da lactose. O problema do leite é a caseína. É a molécula proteica, que é uma molécula gigante que o nosso corpo não reconhece muito bem e causa isso. Vai causar essa fermentação louca no nosso intestino grosso, causando essa distensão abdominal. Então, o maior problema, e alergia, dores, né? Porque a alergia também causa dor, desconforto, que é o que acontece com alguns bebês que começam a tomar fórmulas infantis entupida de caseína e começa a ter muita dor. Aí o bebê chora, a mãe não sabe o que é, chora e começa a ter alergia no rostinho e começa a ficar com ferida no corpinho. É a caseína. Que porra, é muito pior, né? Verdade. O Dando Oliveira, tem sim vermífugo bom. Aqui no Brasil a gente tem o Anitta, que dá pra tomar, mas nem sempre vai matar tudo. Você sabe que nós, nutricionistas, a gente não pode indicar vermífugo, né? É só médico que pode indicar. Olha o drama. Um absurdo isso. Então, teoricamente, eu não posso ficar falando isso aqui. O CRN me vê aqui, ele vai brigar comigo, gente. Então, não posso muito ficar falando de vermífugo, tá? Mas se liga nos vermífugos aí, galera. Quem tá assim, esse ano eu não tomei, eu vou tomar. Mas vou mesmo. Ainda mais eu que tenho muita facilidade pra pegar verme. Eu fiquei um mês tratando de verme já na minha vida. Em 2014, essa bomba. 2014, foi. 2014. Tinha uma ameba e uma giardia. Nem me fala. Inferno isso. Kombucha ajuda sim, viu, Vanessinha? Kombucha ajuda na flora intestinal? Ajuda, tá? Tem bactérias ali que vai ajudar na fermentação, que é o que faz a fermentação, que é o probiótico. Então ajuda sim. Pode tomar de manhã ou antes de dormir. Importante tomar ele meio que em jejum. Tô calminha? Cadê o zoião? Eu acho que é segunda-feira, né, Tânia? Segunda-feira, gente, vou falar que eu quase não consegui acordar. Eu quase que eu falei, não vai ter live. Eu estava louca pra ficar na cama. Ai, Dani, eu não vou falar da glutamina. Você quer que eu fale da glutamina agora? Eu falei ontem da glutamina, gente. Tem aqui, ó, no destaque, dúvidas. Vai lá, glutamina. Não vou falar dela agora. Adeus, água já me deu... Até a água já me deu irritação. Pois é, Solange. Pois é. Não é assim, né? Se dá não podemos comer nada, né? Então é isso, vai ter uma classe de alimentos que de fato vão causar esse desconforto, mas durante um tempo talvez você vai ter que ficar um tempo sem comer muita coisa. É duro, né, gente? Eu vou te falar que assim, é um saco, né? Tudo isso. Porque a gente já fala, ai, que saco, não pode isso, não pode aquilo, já não pode um monte de coisa, já tem esse terror alimentar, né, na nutrição, agora com essas redes sociais, esses terrores malucos alimentares, a mais essa. Um saco, gente. Concordo com vocês. A Dani Rocha, eu tenho, Fabi. Tem, Dani, síndrome?
É bem comum, tá? Eu tenho pego muita gente com essa síndrome. Devido a todas essas causas aí, né? Estresse, né? As pessoas que vivem muito estressadas, nossa, o intestino é a primeira coisa que vai acontecer. Afinal de contas, né, gente? Cérebro e intestino, né? Tá completamente ligado, né? Então, é uma bomba. Eu fico assim quando eu como feijão, clássico, né? O feijão preto, então, Deus me livre. É o pior, galera. Quando eu faço meu brownie de feijão preto, porque aqui eu não faço feijão preto pra comer, assim. Eu prefiro fazer outros feijões. Eu faço muito feijão preto pra fazer meu brownie de feijão preto. Nossa, uma loucura. Fica passando mal depois. A Sally. Fiz alimentação do FODMAP por um mês e fiquei tão bem, cebola e alho só raramente. Laticínios esqueça. Quando como queijo, eu não sei que vou sofrer. Pois é, Sally, mas você sabe que os queijos, só se for a caseína de fato que estiver te fazendo mal. Mas alguns queijos nem tem lactose, né? Que seria a fermentação aí. Então, alguns queijos são liberados no FODMAP, sabe? Parmesão é liberado, grana padano, o próprio queijo canastra que não tem lactose, né? Então, alguns queijos são super liberados e não tem problema. Então, nesse caso, tem que só ver. Se você ama queijo, como os que você pode comer, né? Os que tem muita lactose, queijo branco tem muita lactose. Então, que as pessoas às vezes ficam pegando esses queijos brancos cheios de coliforme fecal, né? E acha que tá abafando, é um dos piores. Eu não chego nem perto de queijo branco. Fabi, semente de girassol, abóbora, linhaça, chia causa distensão? Pode causar, sim, senhora. Além delas terem muita fibra, elas são fonte de proteína. Então, dependendo de como for, você pode até ter uma alergia aí. Mas pode causar sim, porque elas são cheias de fibras, né? Pode sim. Tem muita gente que tem distensão abdominal com as nuts. Tem muita gente que não pode comer castanha de caju, que é uma das mais comuns que a gente tem aqui. Então, tem pessoas que também tem com nuts, né? Come nuts e já fica com aquele intestino distendido. Frutose também, Thaís. Frutose também. Várias frutas são liberadas, tá? A banana tá liberada aí, mas algumas não são, tá? Mas a fruta dá pra comer algumas. Então é tranquilão em relação às frutas. Olha, Pri, café pode ser sim um dos causadores também, tá? Tem muita gente que acha que pode ficar tomando café. O café tem poliol, se não me engano. E aí causa assim para algumas pessoas também, tá? Dependendo do grau da sua síndrome, vai ter que tirar o café. Nesse protocolo eu vou tirar o café da galera. Que nem a gente faz um detox, vai todo mundo ficar sem café. Acho ótimo, gente, maravilhoso. Passar 7 dias sem café é vida. Eu diminuí a Tânia, eu diminui a quantidade, deu super certo, mas alguns prefiro evitar. Isso aí, é isso, né? Alguns a gente evita de verdade, outros a gente minimiza. Amo rumos, mas não posso. Olha só. O pessoal, o bolo de milho, a gente tá fazendo perguntas aqui referentes à síndrome. Então, as perguntas que não tem nada a ver com a live, eu não vou responder, tá? Que é a mesma coisa que perguntaram aqui da glutamina. Não me levem a mal, mas acho que vamos seguir com a live, porque senão fica um monte de pergunta, né? Que não tem nada a ver e aí fica ruim, a gente sai do foco da live. Então, sobre a glutamina, pode olhar aqui no destaque das dúvidas, tem lá, eu falo sempre da glutamina, vocês me perguntam toda vez, eu já não aguento mais falar, por isso que eu não vou falar agora e também não tem nada a ver aqui com a nossa live, beleza, gente? Não é querendo ser chata não, mas é só pra gente seguir o fluxo. Semente de chia, acho que eu respondi, vamos lá. Oi, Adri, querida, eu tenho sofrido muito com gás, é surreal. Betinha, é isso, gente, é isso, ficar muito de olho, sabe? No que a gente tá comendo, depois que entra na menopausa isso se acentuou. É coincidência? Pode ser que não, mas pode ser que seja por causa da menopausa. Quando a gente começa a entrar na menopausa, né, o nosso metabolismo ele vai retardando, né, por um lado, né? Imagina, a menopausa a gente tá com um déficit de hormônios, né? Os hormônios são extremamente importantes para o nosso metabolismo como um todo. Então a menopausa, pessoal, para algumas pessoas vai causar um pandemônio, para outras nem tanto. Então algumas coisas começam a se acentuar assim na menopausa, então é importante também observar isso. Para outras pessoas não. Outro dia eu tava com uma paciente aqui que falou que nem sentiu a menopausa dela. Ela teve uma menopausa incrível, ela nem sabia que ela tava porque ela não sente nada. Então tem gente que não sente mesmo e tem outras que vão sentir. Lembrando que a menopausa, pessoal, ela vai chegar mais forte ou não dependendo do grau
dos hábitos da pessoa ao longo da vida dela toda, né? Se ela tem uns hábitos legais, ela vai ter uma menopausa mais favorável. Tati, tofu, ele é punk pra galera, porque o tofu não é fermentado. Muita gente acha que o tofu é fermentado, não é. O que é fermentado é o miso e o tempê. Essas sojas fermentadas, elas são muito mais digestivas pra gente, elas digerem mais fácil. O tofu não é fermentado e o tofu causa, sim, muitos gases na galera. Ele é punk, a soja, né? A soja tem muito antinutriente. Então, uma das que mais causa distensão abdominal. Nossa, o xilitol, né? Integral de sabor. Quando eu comia bolos com xilitol, quase morria. Não, gente, o xilitol, eu fico impressionada com as pessoas indicando essa pragueira. Eu não me conformo, sabia? Fico impressionada, sério mesmo, gente. Quando eu vejo umas nutris indicando isso, eu falo, não é possível, será que ela não estuda? Porque, pô, é uma coisa que causa um super desconforto, não é legal. Pra que indicar essa merda, cara? Vamos tomar açúcar com pouca quantidade, sabe? Primeiro que nem tem que entrar isso aí na alimentação da gente. E se for entrar num bolo saudável, põe açúcar demerara, mascavo em pouca quantidade, que não tem problema nenhum. Gente, o maior problema do açúcar, vale muito falar isso aqui. O maior problema do açúcar é o açúcar que é aditivado nos alimentos, que são todos esses alimentos industrializados. O açúcar que a gente coloca na nossa alimentação, gente, esse é o menor dos nossos problemas, galera. Não é esse o açúcar que faz mal pra gente. Então para com esse medo de comer açúcar demerara, açúcar de coco, mascavo, com poucas quantidades em alguns alimentos que para você seja importante. Não é esse o problema. Beleza? O problema são os industrializados, excesso de pacotinho. É esse o problema. Molho pronto, tudo que vocês compram pronto. Tudo que compra pronto tem açúcar. Então esse é o problema. Que é um açúcar nojento, de péssima qualidade, entubado com milhares de outras coisas nojentas. Isso que é o problema. O que a gente coloca no nosso comidinha não tem problema nenhum. As pessoas falam que a gente é fresca, a Lúcia falando. É exatamente isso, Lúcia, vive muito isso. Apontavam, né? Lá vem aquela chata da Fabi. Era assim que falavam. Aí, chata. Eu falei, vou estudar essa porra. Agora eu vou falar. Nenhuma. Aí agora fica todo mundo quietinho, ninguém fala mais nada. Aí ficam me perguntando. Um amigo me chamava de chata, fica mandando no zap as coisas. Outro dia eu falei, amigo tem que... Todos os meus melhores amigos, eu dou minha primeira consulta de graça. A primeira consulta é um presente para as minhas melhores amigas de verdade mesmo, né? Eu tenho algumas melhores amigas, tenho mais de 10 aí, então eu já dei algumas consultas, mas a segunda não. A segunda eu falo, não, vai pagar a consulta sim, senhora, porque é assim que dá valor, né? Porque tudo que vai de graça, pessoal, ninguém dá valor. É por isso que a comunidade é paga. Por isso que as pessoas estão dando um valor danado lá na comunidade, porque estão pagando. Porque se é de graça, gente, quem tá nem aí, né? Tudo que é de graça. Agora vai fazer um curso de graça pra você ver, você não faz. Vai fazer um curso que você paga, você vai fazer ele correndo, né? É basicamente isso. Por isso que fica dando bônus. Esse bônus que eu dei na comunidade do Emagreça 7 Dias, eu quero só ver nego fazer. Mas não vai fazer mesmo, porque é de graça, não pagou. Se tivesse pagado 500 pratas no programa, faz. O foda não é que a galera vai fazer, porque eu vou estar junto. Aí tenho certeza que a galera vai fazer. Mas é isso, gente. É isso. De graça, ninguém dá valor. Estão perguntando da glutamina, né, gente? Vocês são pentelho. Quem viu a live ontem, eu já deletei ela. Não era pra ela ter ficado, não. Eu deletei ela porque se não ficar falando da comunidade para vender, as vagas esgotaram, ninguém mais entra. Agora vai todo mundo para lista de espera, quem quiser. Olha, pessoal, a glutamina, pro caso da síndrome, né? Agora foi uma pergunta legal, se ela ajuda nesse sentido. Pode ser que sim, pode ser que não. O principal aí é tirar os alimentos alérgicos. Se você estiver tomando glutamina e continuar comendo os alimentos que estão te causando isso, não vai adiantar nada, né? Então, o principal é tirar a inflamação, porque a gente tem que ir na raiz. Não adianta eu ser paliativa. Tem que ir na raiz do problema. O paliativo quem faz é médico, né? Que fica dando aqueles remedinhos lá e não acha a raiz do problema. Eu sou uma nutrifuncional. Eu tenho que tirar essa raiz do problema, a raiz, o que está acontecendo, para depois ir curar. Não adianta nada eu ficar jogando ali uma coisa paliativa se eu não tô tirando os alimentos que estão causando isso. Então, teoricamente, não vai ajudar. Depois dessa eu vou comer luz.
Que no, esse final de semana a gente tem a nosso. Deixa eu ver quando tem falta de live aqui. Faltam 12 minutos. A gente tem a nosso simpósio, né? A gente tem um simpósio sábado, das 9 às 10h45 do surf, mas a gente vai falar de uma alimentação vegana. Vai ser sempre bem legal esse simpósio. Ia ser presencial em São Paulo, mas com essa pandemia a gente tá fazendo tudo online agora. Que série? A Rosana que tá perguntando. Fala o nome da série. Ô amor, como é que é o nome daquela série que é lá do Alá Alá que a gente tava vendo? Califado. Ah, é o Califado. Você tá aí, Rô? O Califado, vocês assistiram? Ai, gente, um horror essa série. É do Estado Islâmico, né? Então... E aí eu vi a quantidade de gente que tem em Estocolmo, né? Do Estado Islâmico. Eu imagino como deve estar agora, porque em 2010, quando eu tava na Bélgica, eu falei que nunca mais voltava pra Bélgica. Aliás, se tem algum belga aqui, desculpa, gente, mas a Bélgica é o uó. A quantidade de muçulmano que tinha, nada contra muçulmano não, mas era, né, gente que talvez não seja a parte boa do muçulmano, né? Tem aquela parte do Estado Islâmico. E aí uma amiga minha que era da Bélgica, ela falou que eles estavam sofrendo bullying, os belgas, porque eles não podiam usar shortinhos. Porque as mulheres muçulmanas que viviam com aquela roupa, que vivem com aquela roupa lá, ficavam apontando pra eles. E parece que em Estocolmo, gente, porque é um país liberal, né? Tá deixando todo mundo entrar. E aí, parece que tá assim, que judiação. Eu tenho tantos amigos, tinha vários amigos suecos na Austrália que faziam faculdade comigo. E aí rola um pouco, nessa série Califado, mostra um pouco que tem a parte ruim que fica levando as menininhas boas, que não sabem nada do que é o Estado Islâmico, pra Síria, né? Sem saber. Ai, gente, um horror. Um filme de terror essa série, ainda bem que acabou. Ah, Tati, na Ayurveda você combina ou deixa de combinar alguns alimentos? Pode otimizar a digestão, né? Então, a Ayurveda é muito legal, eu adoro a Ayurveda. Eu tenho bastante influência, mas eu filtro algumas coisas, porque, como tudo, a gente tem que filtrar aquilo que é mais importante pra gente. Então, acho que a Ayurveda, às vezes, dá umas piradas na combinação de algumas coisas, e aí eu evito, sabe? Eu filtro algumas coisas. Mas super ajuda, né? Vata, Pitta, você ir de acordo com o seu dosha, pode ajudar sim. Mas eu, sem dúvida nenhuma, eu sigo muito mais a linha funcional do que a linha Ayurveda. Óleo de cardamomo. Eu acho super legal, óleo essencial então de cardamomo é incrível. O cardamomo ele é ótimo, né? E ele é bom também para ajudar na distensão abdominal. Não é à toa que os indianos usam muito. É a Ayurveda. Eu gosto, tá? Vê se minimiza aí pra você se melhora. Eu acho que eu respondi, né, Ju? Melhor evitar xilitol? Com certeza, né? O xilitol não entra na minha alimentação nem de graça, nem por $1 milhão. É sempre melhor o açúcar em pouca quantidade. A tâmara, eu acho que ela tá nas frutas, sabia? Eu não lembro agora, eu lembro do damasco bastante. Ah, Lu, você estava na Dinamarca, agora no Reino Unido, mas esse ano eu quero voltar para Copenhagen. Ah, é? Que legal, você tá na Inglaterra? Que show, Lu. Não, vermelho pode tomar, Sandrinha, não precisa passar por um médico, não. Pode tomar ele direto, tá? Só chegar na farmácia, né? De graça, não tem precisa de prescrição, é só a gente. É um absurdo, né? O remédio não precisa de prescrição. Por que nós nutricionistas não podemos falar, né? Como é que pode isso, né? O panço, adoro o panço, ele é um carboidrato bem gostoso. Acho que o panço não tem problema não, arroz também não tem problema. O trigo que não poderia no FODMAP. Ale, Fabio, eu sentia isso, mas não sabia o que era. Acabou quando cortei a lactose por acaso. Sabia que tinha algo errado, mas não sabia o que era. Também excesso de açúcar do sangue. A lactose para algumas pessoas vai ser, de fato, um desconforto muito violento. Descobri a intolerância à lactose e melhorei muito. Perdi 7 quilos em menos de um mês. Estava totalmente estufado. Um horror, tadinho, imagino. Brócolis super. O brócolis, ai gente. O brócolis ele é um vilão para algumas pessoas. Uma bombinha, assim como a couve-flor, né? A couve-flor ainda é pior. O brócolis ainda é mais tolerável para algumas pessoas.
Aqui o hummus eu falei pra tirar a casca. Fabi, percebo que minha filha come e já em seguida vai ao banheiro. É impressionante, é imediato como o banheiro às vezes deixa o prato na mesa pra... Esse é sintoma que é clássico da síndrome do intestino irritável. Não tenho dúvida nenhuma desse. Semente de chia também a gente falou. Eu tenho sofrido muito com gases, é surreal. Não, eu já passei por aqui. Peraí. Voltou. Essa informação de hoje é bombástica pra mim. Nunca pensei que alimentos supostamente inofensivos causavam esses desconfortos. Total, Beth. É bizarrão, né? Tomei esses antibióticos, meu intestino está muito preso agora. Isso, ele tem que entrar com probiótico já, hein? Antibiótico tem que ter probiótico na mesma época, porque você vai causar uma desbiose, um descontrole da sua microbiota, né? Da flora intestinal. Pode tomar um probiótico. Tem o 20 bi aqui no Brasil, que é bem bom, tá? 20 bi, anota isso, Eli. 20 bi de bilhões. Compra de 30 cápsulas. Toma uma cápsula antes de dormir ou logo acordar de manhã em jejum. Ela é bem pálida, sua filha. Você deve estar com anemia, né? Se bobear. Se ela tá tendo essas diarreias, né? Com frequência, se bobear, tá com anemia. Paulo, as alergias alimentares a gente consegue detectar assim com os exames. É um exame de alergia alimentar. Você pode fazer de GG, você pode fazer de alguns alimentos. Tem de 100 alimentos, 150. Quanto mais alimento, mais caro fica. Esse exame é uma fortuna. Eu lembro que eu fiz o meu em 2012 ou 2013, ele custou quase R$2.000. Eu não sei quanto é que ele tá hoje, tá? Eu não fico pedindo assim, porque ele é muito caro para as pessoas fazerem, mas dá uma olhada. Em qualquer laboratório eles fazem esse exame de alergia alimentar. Você não precisa nem de prescrição, é só você chegar lá, porque você vai pagar. Nenhum seguro-saúde cobre isso. Então, é só você chegar e falar, você faz alimentos de alergia alimentar? Faço. Quais alimentos você tem? Então, tem uma gama, aí você pode fazer de 99 e tal. Você escolhe a quantidade aí e vai diminuindo o número, o preço, dependendo da quantidade dos alimentos. Então, a Thalita vai ter que avaliar o grão de bico, é meu vilão. Sim, pra muita gente, tá, pessoal? O grão de bico é um vilão de verdade. Show de bola, galera. O probiótico pode tomar sempre. Eu já tomo há muitos anos, mas assim, eu tenho ficado uns tempos sem tomar também. Já tô ontem eu não tomei. Né, assim, eu já tô há 12 anos tomando esse cara regradamente, assim, então às vezes eu dou umas pauladas. Mas eu não tenho contraindicação nenhuma, muito pelo contrário. A rinite pode ser dos lácteos, tá? Bem comum de ser caseína envolvida. Rosane, pelo que eu podemos substituir o leite, adoro. Leite de castanha, leite de amêndoas, leite de coco, são os que eu uso aqui. Eu também adorava leite de vaca. Leite de vaca era uma coisa que eu gostava bastante de tomar, mas sem dúvida nenhuma não causa nenhum bem pra mim. Então, pra ninguém, né? Leite de vaca. Amanhã lá. Inclusive, Rosana, amanhã a gente vai fazer a live com leites vegetais. Com o Guilherme da Leate, que é o leite que eu consumo, que eu amo de paixão. Não deixa de assistir essa live que vai ser muito legal, gente. Imagina, tudo sobre leite vegetais. Incrível. Tô esperançosa pra essa live amanhã. Olha, integral de sabor, isso é bem clássico da síndrome. Às vezes não fico tão inchada, mas tenho cólicas, gases, vai variando diarreia e tal. Bem clássico, tá? Bem. A Anitta, tive muita cólica. Por quê? Porque tá matando o bicho, bem. Essas cólicas, quando a gente toma um vermífugo, porque tá ali, envolvendo ali, cólica, vai ao banheiro, é isso aí. A ideia é essa. O chá de sene, eu nunca tinha ouvido falar que ele era bom pra vermífugo, é porque ele solta tanto, né? Pode ser por isso, talvez. Mas o que é bom pra vermífugo, gente, é semente de abóbora. É maravilhosa. Pra manutenção, né? Vai ser pra manutenção. Se você de fato quiser curar um vermífugo, não vai ser com semente de abóbora. Vai ter que tomar um vermífugo, né? Se quiser curar os vermes, vai ter que tomar vermífugo. A semente de abóbora, ela ajuda até a manutenção ali pra você não criar verme, né? Porque, gente, a gente tem o tempo inteiro. Principalmente quando faz viagens pra outros lugares, né? Tipo Bali, vai pra Indonésia, vai pra Índia. Gente, você tem que chegar na mesma hora e tomar um vermífugo.
A Lelê, minha filha teve muita dermatite quando nasceu. Com certeza, Lelê, tem a ver com as fórmulas. Não tenho dúvida nenhuma. Se ela não tem mais, parou, pode ser por isso. Meu amor, eu ia fazer o seu café da manhã. Meu marido não me esperou pra fazer o café da manhã. Eu ia fazer um café da manhã diferente pra você hoje. Tudo bem que ele tem fisioterapia agora, ele tem que sair. O que fazer pra minimizar os gases causados por ovo? Ixi, o ovo é... Não tem muito jeito, gente. O ovo, ele dá, né? Pra mim, o ovo é um perigo. Eu não posso comer muito também, não, que eu já começo. Extensão, gás. A clara, né? A clara é uma bombinha. Melhor açúcar de coco, às vezes xilitol me dá muitos gases. Esse OIS, eu não entendi o que é esse OIS. Os açúcares que eu uso, pessoal, a gente tem 50 segundos. Eu uso muito Demerara, é o que eu mais gosto. Depois vem o mascavo. O mascavo é melhor até que o Demerara, mas eu prefiro o Demerara porque eu acho que adoça mais, eu ponho menos. O mascavo tem que colocar mais. E o coco, são esses três. O de coco é muito caro, eu não compro quase nunca. Acho um absurdo de caro. Eu prefiro usar o mascavo, que é até melhor. Galera, acabou. Acho que eu falei do probiótico. Acabou nossa live, a gente tem 30 segundos. Achei que foi legal. Rolou uma curiosidade aqui de vocês. Achei bom abrir um pouco o olho para quem ainda não conhecia sobre isso, tá, pessoal? Mas é isso. Ficar de olho nos alimentos que podem causar isso. Muito em breve vai ter esse protocolo boladão, que eu acho que vocês vão amar, quem quiser participar. Eu vou estar junto também, vai ser bem interessante. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã vai ter uma live super legal com o Gui. Não deixam de estar aqui comigo, tá? E com ele que vocês vão amar. Beijo, boa segunda. Tchau.